Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou falar sobre fantasma brincalhão ou poltergeist, né? Se você for procurar aí na internet, você vai ver muitas imagens, né, que se referem a fantasma brincalhão. Inclusive existem até vários filmes aí, né, com um certo exagero, né, mas é fato de que o fantasma brincalhão existe. Já ouvi bastantes histórias, né, de casas assombradas, né? Quem nunca ouviu histórias de casarões assombrados, né, e de famílias morrendo de medo por algumas coisas que acontecem no interior de suas casas, né? E há muito tempo era um fenômeno sem explicação. Hoje em dia você já tem médiuns que já leram, já pesquisaram bastante, então fica mais fácil você lidar com essa questão. Agora, de onde se origina, na verdade, esses acontecimentos de casas assombradas, e principalmente as histórias mais frequentes que a gente ouve são de famílias aí morrendo de medo, né, por coisas que acontecem dentro de casa. São cadeiras que se mexem, são pratos que se quebram, copos que caem no chão e se quebram, são portas batendo. E como é que esses espíritos conseguem se manifestar, né? Existem vários pesquisadores que pesquisaram essa questão de assombração de casas, né, dos efeitos desses espíritos, né? E Valdo Vieira, por exemplo, um dos maiores espiritualistas do Brasil, ele era muito entendido no assunto, né? E tanto é que você vai ver alguns vídeos do Valdo Vieira, inclusive eu vi um falando a respeito. E o que se descobriu a respeito dessas casas, que normalmente elas são assombradas onde você tem uma família, a família fica desesperada porque não sabe a origem desses fenômenos, né? Que alguns levam para o lado paranormal, enfim. Descobriu-se o seguinte, que na maioria das vezes, quando você tem uma família esses fenômenos acontecem com frequência dentro de casa, descobriu-se que na maioria das vezes o epicentro, né, ou digamos assim, o agente que ajuda a causar esses fenômenos normalmente é uma criança, né? Por que a criança? Porque a criança normalmente ela tem não são todas, obviamente, mas quando ela é propensa à produção de ectoplasma, esses espíritos obsessores usam o ectoplasma para fazer esses efeitos, né? Seja para se divertir, seja para assustar. Na maioria das vezes assusta, né? E muito. Descobriu-se que, na verdade, a grande maioria são crianças que existem dentro dessas famílias, que produzem com um certo excesso o ectoplasma. Então esses espíritos obsessores ou fantasmas ou espíritos que querem desestruturar a família, né, psicologicamente, emocionalmente, eles usam desse ectoplasma para causar esses efeitos, né? Porque é difícil você imaginar um espírito derrubando um copo, né? Mas com a ação do ectoplasma que eles usam justamente para causar esses fenômenos dentro de casa, eles conseguem derrubar pratos, mover, fechar portas, enfim, causar todo aquele furdúncio, né? Aquele desespero das famílias, né? E aí por falta de informações as pessoas acham que é uma coisa demoníaca, enfim, mas na maioria são espíritos desencarnados que acabam usando o ectoplasma para assustar. Agora, a criança é muito mais fácil porque, principalmente na idade entre a fase da criança, entre a fase criança e a fase adolescente, né, que é muito comum, pelo fato da criança, quando ela passa a chegar a seus 10, 12 anos, começa a entrar na puberdade, na fase da adolescência, o lado emocional dela fica muito aflorado, né? E
todo espírito obsessor, é bom lembrar, ele usa muito o lado emocional das pessoas. Então quando se fala em equilíbrio emocional, a gente fala de equilíbrio emocional, você não tem escolas ensinando você a ter equilíbrio emocional. Muitas vezes você não tem uma família que entenda sobre equilíbrio emocional para passar isso para suas crianças, enfim, para os seus filhos, né? Acho que as pessoas não param para pensar direitinho nessa questão emocional. E uma criança, na época, quando ela começa a entrar na adolescência, esse lado emocional fica muito aflorado. Isso faz com que ela produza bastante ectoplasma, né? E esse ectoplasma é usado posteriormente, pode ser usado, não quer dizer que vá ser usado, pode ser usado por obsessores para causar o fenômeno poltergeist, né? Que seria aquela bagunça toda dentro de casa. Tem um vídeo que eu gravei, está no meu canal, não lembro exatamente que vídeo, mas eu falei sobre um ambiente onde eu trabalhava, que era uma fábrica, né? Era uma empresa e eu dormia nessa empresa e aconteciam vários fenômenos de noite. Eram coisas caindo ao chão, muitas vezes coisas que eu colocava no meio da mesa. É incrível isso, né? Colocava no meio da mesa e eu vi o barulho, ia dar uma olhada, o objeto às vezes estava no chão, às vezes era um copo, né? Tanto é que era tão constante isso que eu comprei pratos na época e copos para a empresa de plástico, né? Para evitar quebrar, porque a peãozada já quebrava mesmo, né? Mas enfim, acontecia muito de deixar um copo e o copo cair. Eu não entendi, eu falei, pô, como é que o copo quebrou se eu deixei no meio da mesa? Mas era uma quadra em que não sei se tinha relação, tinham dois centros de Umbanda, né? E por eles mexerem com energia pesada, que a gente sabe, pode ser que algum obsessor sempre estivesse por ali, né? Ou até obsessor que desencarnou e permanecia no local, né? Para tentar me afugentar de alguma forma, fazia isso, né? Eu levava numa boa porque eu tenho muito. Se você tem susto, essas criaturas conseguem assustar a gente, mas eu tenho mais medo de quem está encarnado do que quem já foi, quem está desencarnado, né? Agora, o efeito poltergeist, ele pode ser agressivo. Se você for pesquisar direitinho, você vai descobrir que em alguns casos foram agressivos, mas é raramente agressivo, é mais uma forma deles se manifestarem, mas eles colocam de uma forma que é para assustar mesmo, para tentar afugentar as pessoas que nessa casa moram, né? E como o alvo sempre é a criança, por quê? Porque a criança produz ectoplasma, as emoções estão sempre à flor da pele. Quem tem criança, está na fase de criança para adolescência, sabe do que eu estou falando. Eu não tenho filhos, então eu não sei, na prática eu não sei, mas quem é pai de adolescente sabe do que eu estou falando. As emoções ficam à flor da pele, né? Mas é isso, gente. O ectoplasma, na verdade, é uma ferramenta que os espíritos obsessores usam bastante. Inclusive é uma forma deles se manifestarem em materializações, né? Você pode ter mediunidade ou não. Se o espírito obsessor ele tiver domínio sobre o ectoplasma, ele consegue se plasmar na sua frente, sendo você médium ou não. Você tendo uma mediunidade ostensiva ou não, ele consegue se materializar na sua frente. Agora, o que é mais comum? É mais comum esses barulhos, né? Durante a noite, objetos caindo. Mas é bom a gente colocar que nem sempre isso vai acontecer, né? As pessoas às vezes pensam, eu não sou especialista na área, mas isso não quer dizer porque você tem criança em casa que isso vai acontecer, né? São situações raras de acontecer, mas quando acontecem, você tem que analisar todos esses fatores, né? Família, o ambiente, a casa onde a família mora, né? Se essa casa já tem um histórico anterior a essa família de algum acontecimento, alguma morte, alguma coisa desse tipo, e de que forma você pode mudar esse quadro? A única forma é você procurar a ajuda de um médium, né? Um sensitivo, que ele vai conseguir direcionar
direcionar da melhor forma quem mora nesse ambiente que é infestado aí por poltergeists, né? Eu já ouvi falar de casos aí que a família teve que se mudar, largar a casa e ir embora, porque esses fenômenos passaram a ser constantes e violentos, né, em alguns casos, né? Então a família, em um outro caso, teve que sair. Eu conheço um caso particularmente, ouvi falar, na verdade, né? Meu pai me conta, até nos dias atuais, meu pai me conta que essa família, ela vivia numa casa onde aconteciam muito esses fenômenos dentro de casa, era prato quebrando, e chegou o momento que passaram a cair pedras dentro de casa, né? De uma forma que as pessoas ficavam tremendamente assustadas, porque imagine você dentro de uma casa de telha, em que começam a cair pedras dentro de casa, e as portas estão fechadas e o telhado está intacto. Você imagine isso, né? A situação. Então, assim, começou como um fenômeno poltergeist, né, de barulhos dentro de casa, e passou a ser mais agressivos, né? De uma maneira que chegou a um certo ponto que a família, dentro de casa, caíam pedras, né? Começaram a jogar pedras em cima do telhado. O interessante é que em cima do telhado caíam pedras, mas não o suficiente ou na potência necessária para se quebrar o telhado, né? E aí, enfim, a vizinhança se reuniu, né, para ver se existia alguém jogando pedras, mas era impossível, porque se joga uma pedra em cima de um telhado, dependendo da distância, ela vai quebrar a pedra, né? Se espalharam o pessoal chama no norte de terreiro, né? Se espalharam no terreiro para ver se vinha de algum lugar, e não eram pedras pequenas, lembrando, tá? Eram pedras grandes. Então, pelo que as pessoas que viram esse fenômeno acontecendo relataram, né? Inclusive meu pai foi nessa casa, né? Ele me falou que caíam pedras grandes, e às vezes você estava no quintal, caía uma pedra grande perto dos seus pés, mas você olhava em torno e você não via ninguém. Interessante isso, né? Parecia que era uma espécie de teletransporte, onde o espírito desmaterializava a pedra e materializava próximo de onde ele queria que caísse, né? Então, assim, se tornou um poltergeist violento, de certa forma, apesar de que ninguém se machucou, né? Mas, infelizmente, a família teve que largar a casa, né? Hoje, no local onde tinha essa casa, você tem uma propriedade vazia, eles usam para fazer plantações, né? Esse pessoal mora na Paraíba, no interior da Paraíba lá. E o que acontece? Eles tiveram que sair, foi um poltergeist violento, né? Isso obviamente já fazem alguns anos, né? Isso era quando eu era criança. Então, assim, na época o pessoal não tinha muita informação, eles não tinham de onde tirar informação, né? Informações a respeito desse fato. Mas eu achei um fato interessante, e se fosse nos dias atuais eu mesmo ia pesquisar, né? Eu ia dar uma olhadinha lá para saber o que exatamente estava acontecendo, para procurar entender, né? Apesar de que intrusos não são bem-vindos nesses ambientes, né? Se você que é espiritualista ou médium sabe do que eu estou falando, esses ambientes a gente se torna meio que uma ameaça, né? Para esse pessoal que age nos bastidores. Então, assim, é o que acontece, existem uns poltergeists. Hoje eu acredito que aconteça muito na casa das pessoas, mas passa despercebido, né, vamos dizer assim, porque a maioria das pessoas estão muito ligadas hoje, estão mais inteligentes, tem informações que há muitos anos atrás não teriam, né, de forma alguma. O mundo está evoluído, mas isso faz com que algumas pessoas deixem de analisar algumas questões, algumas coisas, sabe, pequenas. Às vezes cai um copo, a pessoa, né, não dá a mínima e tal. Mas é isso, poltergeist acontece, pode acontecer na sua casa, pode acontecer na minha, né? Mas não são fatos isolados, mas não são tão comuns assim, né? Então é bom a gente não generalizar. E quando acontece isso dentro da família, é bom a gente ficar atento aí e analisar certas questões. Normalmente o epicentro
desses fenômenos aí é sempre uma criança, né, ou adolescente, né, é bom analisar, mas na maioria das vezes é isso. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Tô no ar-condicionado aqui, mas o ar-condicionado é precário, acabou o horário de almoço. E essa é a ideia. Eu acho que a ideia do canal é divulgar informações, a gente dividir experiências, né, e discutir. Acho que a ideia principal não é querer, não é colocar minhas ideias aqui como certas, né, como únicas, porque eu não sou detentor do conhecimento, né. Acho que a gente está aqui para evoluir, para evoluirmos juntos, né, sempre. E é isso, eu espero ter esclarecido, ter colaborado, né, de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, né, e até a próxima.